Está todo mundo vendo minha tela? Sim. Tá. Então vamos lá, gente. Quando a gente começa a falar sobre, ou a gente pretende falar sobre estruturas societárias, uma coisa que a gente escuta muito e escuta sempre é a tal da holding, né? O que que é holding? Para que que serve holding? Eu vou fazer uma holding, né? É muito comum a gente às vezes vai conversar com um cliente, ele chega aqui e fala assim: ah, e essa tal da holding para blindar patrimônio, né? E aí, na hora que o cliente fala tal da holding para blindar patrimônio, me dá vontade de jogar o cliente pela janela, né? Mas infelizmente a gente não pode, né? Porque senão a gente vai ter que pedir serviço do criminal lá para o doutor Jorge. E por que que isso me dá nervoso? Porque, primeiro, não existe, principalmente no direito brasileiro, aonde a gente lida com justiça do trabalho, desconsideração da personalidade jurídica, responsabilidade direta do administrador em decorrência de prática de atos ilícitos, descumprimento de contrato, fraude fiscal. A gente estava brincando hoje mais cedo, eu e o Matheus, falando: se você declara o imposto, não paga o imposto, o STF fala que você cometeu crime, né? A lei também. Tá aqui o Friedrich, que não me deixa mentir sozinho, né? Então, não existe, não tem como eu virar e falar assim: não, vou fazer uma holding, seu patrimônio está garantido, protegido, e resolveu, acabou, morreu. Não, não é bem assim que funciona, né? A holding, ela é uma estrutura societária, como qualquer outra estrutura societária, né? Se você pensar no escritório Moisés Freire, o escritório Moisés Freire é uma sociedade simples, ela tem uma estrutura societária, tem um contrato social, e os seus sócios e os seus administradores, eles têm obrigações e deveres estabelecidos no contrato e na lei, que, se não forem cumpridas, vão gerar responsabilidade em maior ou menor grau, dependendo da se for uma responsabilidade trabalhista, tributária, ambiental. Então, não tem como eu virar e falar assim: não, vou fazer uma holding e está resolvido. Não é bem assim, né? Até porque uma coisa que eu alerto sempre para as pessoas é: se eu sou administrador da empresa, ainda que eu não seja sócio, por exemplo, né? E eu cometo alguma das causas legais ali de desconsideração da personalidade jurídica ou de responsabilização pelos atos praticados, seja ele ilícito, trabalhista, tributário ou ambiental, eu vou responder. E posso responder com o meu patrimônio, ainda que eu não seja sócio, né? É só a gente pegar, por exemplo, uma coisa que a gente discute sempre quando vai falar de governança, o inquérito criminal que recaiu sobre os administradores da Samarco, por conta da barragem de Mariana, né? Todos eles foram responsabilizados civil e criminalmente, e nenhum deles era sócio, né? Por quê? Porque eles praticaram um ato em violação ao seu dever de cuidado e o seu dever de diligência como administrador, que decorreu num crime, né? Então, independente de eu ser sócio ou não, as minhas responsabilidades elas são previstas em lei, então não tem como eu falar em blindagem. O que a gente faz, e essa é a ideia principal da holding, é constituir uma estrutura societária, né, aonde a gente vai colocar ali dentro estruturas patrimoniais, estruturas, até mesmo outras estruturas societárias, né, para tentar otimizar ou reduzir o risco de uma determinada atividade, de uma determinada empresa familiar, né? E aí, então, o que que é uma holding, né? A holding, então, ela é uma empresa, é um tipo societário. Hoje, no Brasil, as duas estruturas mais utilizadas para se constituir uma holding é uma limitada ou uma sociedade anônima, dependendo ali da necessidade, do apetite para a complexidade do cliente, né?
E é curioso, lá no final da apresentação tem 2 slides que depois vocês vão, isso vai ser disponibilizado para vocês. O Brasil hoje tem 20 milhões de empresas abertas. Desses 20 milhões de empresas abertas, mais ou menos 6 milhões são sociedades limitadas. E só 118 mil são sociedades anônimas, né? Ainda assim, sociedade anônima é uma das mais utilizadas para a estrutura de holding, seja ela fechada ou aberta, como a gente vai ver no longo dessa apresentação, tá? Então é isso. A holding, ela é uma expressão que vem do inglês, né, que é to hold. Tanto é que no inglês o nome é holding company, né, uma companhia de controle, vamos pôr assim. Não é uma tradução literal, mas nem sei se tem como traduzir, né? Em algumas estruturas, ela também é chamada de parent company ou empresa pai, ou empresa mãe, né? Que é a empresa no topo de uma estrutura e de uma cadeia societária, tá? E quando a gente fala em holding, a gente não pode deixar em falar 3 conceitos que a gente não pode deixar de falar, que é o conceito de controle, coligada e filiada ou subsidiária, né? Ou controlada e subsidiária, né? Porque se eu tenho uma estrutura de holding que a ideia é colocar ali dentro os meus ativos, sejam eles participações societárias ou outros tipos de bens, né? Essa sociedade ela vai acabar participando, controlando outras empresas, né? Então a gente tem um conceito de empresa controladora, que é aquela que vai deter o controle acionário societário de outra empresa, né? E é interessante a gente observar que na 6.404, o artigo 116, ele caracteriza o poder de controle não só pelo fato de eu deter a maioria do controle societário. Então, assim, não basta eu ter 51% do capital social de uma empresa para ser o controlador. E a gente vai ver ali na frente que tem empresas que são controladas até com menos do que 51%. Há essa possibilidade de controle com menos de 51%, dependendo da estrutura. Mas 2 pontos são importantes para você considerar uma holding como controladora de outra empresa, que é o fato dela exercer efetivamente o seu direito de sócio e de controle, nomeando a administração e efetivamente exercendo uma influência sobre a empresa controlada ou sobre a subsidiária, tá? E aí a gente vai para o outro conceito, né? Que é o conceito de coligada, controlada ou subsidiária, né? E a coligada, ela é aquela empresa que ela está abaixo ou ao lado, né? Aonde eu posso ter uma quantidade, uma participação societária considerável, né? Mas o controle, ele pode variar de acordo com o meu grau de eu posso não ter um controle absoluto dessa empresa, tá? E a controlada ou a subsidiária é aquela que está abaixo e eu consigo, e eu tenho o poder de controle efetivo. Alguma dúvida até aqui, gente? Beleza. Eu tenho que tomar cuidado que de vez em quando eu ligo a metralhadora giratória, aí eu tenho que parar e perguntar se está todo mundo entendendo o que eu estou falando. E aí, dentro do que a gente conhece dessa estrutura de holding, né, ou quando a gente pensa em construir uma estrutura de holding, a gente tem basicamente 2 tipos de holding, tá? A gente tem a holding pura e a holding mista. A holding mista eu vou falar um pouquinho mais para frente. Se você procurar na doutrina, você vai ver que tem gente que fala de outras variações. Começa a falar de holding pura, holding familiar, holding de participação, holding intermediária, holding, eu vi uma outro dia, como é que é? Holding derivada, e aí o pessoal começa a criar uma série de conceituações e tipos de holding. Eu, pessoalmente, entendo que holding nós temos 2 tipos, a pura e a mista, né? E essas variações,
holding de controle, holding familiar, holding de participação, elas não seriam tipos, mas seriam subtipos dentro dessa estrutura de pura e mista. Né? A holding pura, né, é aquela que a gente utiliza apenas com o único propósito de reter a participação societária de outra empresa, ou no caso, por exemplo, de constituição de uma holding familiar, de uma holding de participação, de uma holding de controle. E aí, por que eu estou diferenciando holding de participação e holding de controle? Né? Porque, se você for procurar essa definição na doutrina, eles falam que a holding de participação ela é muito utilizada quando você tem uma estrutura onde você não é o controlador. Né? Então, eu tenho uma holding, minha holding tem 10, 15, 20% de uma outra empresa, então aquela empresa não chega a ser a minha controlada, mas eu tenho aquela participação. Né? E a holding de controle é uma definição que eles utilizam, que seria uma holding, ou algumas pessoas chamam de holding intermediária, que é quando eu faço um desenho, e eu acho que quem já sentou comigo com o cliente já viu eu fazendo isso, a gente coloca aquela holding de familiar em cima, né? E para distribuir o risco da operação entre outras empresas, a gente cria uma holding intermediária cuja única função é, por exemplo, eu tenho aqui a holding familiar e embaixo eu tenho uma estrutura de imobiliário, eu tenho uma estrutura de uma atividade empresarial, por exemplo, transporte, e eu tenho uma outra atividade empresarial, por exemplo, financeira. Né? E, em vez de eu colocar essas três atividades embaixo da holding familiar ou da holding pura, né, eu coloco holdings intermediárias para participar dessas atividades. E essas holdings seriam as holdings de controle ou de participação, né, que elas têm essa função de veículo. Tá? A holding patrimonial, ela é muito utilizada, ela pode ser utilizada também, como vocês vão ver mais na frente, dentro de uma estrutura empresarial. Né? Eu posso ter dentro da minha estrutura empresarial, por exemplo, eu tenho uma atividade, pega, por exemplo, a Transpes, por exemplo, que mexe com transporte. Né? Eu posso ter a estrutura da empresa, da Transpes, por exemplo, e dentro da estrutura da Transpes eu posso criar uma holding patrimonial, e dentro dessa holding patrimonial eu vou colocar ali dentro, por exemplo, os ativos da empresa. Caminhão, imóvel, patente, propriedade industrial. Né? Então, essa holding patrimonial ela também pode estar vinculada numa estrutura empresarial, mas normalmente ela vem atrelada numa estrutura de holding familiar. Né? E aí, eu trago aqui dois exemplos de holding pura, e aqui um exemplo do que eu falei. Eu posso ser controlador de um grupo empresarial sem ter 51% do capital social desse grupo. Né? Que é o caso, por exemplo, um exemplo que eu trouxe aqui é a JBS, né? Onde você tem ali a JIF e a Formosa, que são as duas holdings familiares dos fundadores. Né? E elas também são holdings puras, porque ela não tem outra função que não reter a participação societária desses dois grupos familiares, dos dois irmãos, dentro da estrutura da JBS. Né? Um outro exemplo que eu trago para vocês, de holding pura, e aí está marcado aqui em vermelho, é a companhia E. Johnston de participações, que é a holding familiar que detém a participação da família Salles dentro da estrutura do Itaú Unibanco Participações. Né? E um detalhe nesse desenho é que o Itaú SA também é uma empresa holding. Só que aí ele já é uma empresa holding. A gente poderia dizer que é uma empresa holding de controle, né? Porque do Itaú SA
Aqui está só o desenho do Banco Itaú, mas se você pegar o desenho completo, você vai ver que tem o Banco Itaú, tem a Itautec, tem uma série de outras empresas que são vinculadas à holding do Itaú SA, né? Então, são aqui 2 exemplos de holding pura, tá? E aí a gente passa para o conceito de holding mista. E quando a gente passa para o conceito de holding mista, talvez o principal ponto de diferença da holding mista para a pura é que a holding mista, além de ter a função de reter o patrimônio ou a participação daquele grupo societário ou daquelas pessoas em outras empresas, né, ela também se envolve em questões operacionais, né? Então, por exemplo, e aí a gente tem 2 exemplos, que é a holding de administração e a holding de controle, ela volta aqui também, né? Eu também tenho dentro, a holding de controle também pode ser considerada um subtipo da holding mista, e vocês vão entender por que daqui a pouco. A holding mista, ela tem, óbvio, vantagens operacionais, né? Mas ela tem um problema, né? Que ela reduz aquela principal função, vamos pôr assim, da holding, que é mitigar o risco patrimonial das pessoas envolvidas, ok? E pum. E aí, por que foi quando eu falei com vocês que quando a gente eu ia explicar essa questão da holding mista na estrutura operacional, e aí eu trouxe para vocês darem uma olhada a estrutura societária da CEMIG, tá? E aí eu peguei a CEMIG de propósito, porque ela é cheia de coligadas, subsidiárias e holdings e subholdings na estrutura, e aí dá para a gente trabalhar bem o desenho dela, né? Então, em cima, a principal é a CEMIG Energia de Minas Gerais, que ela é a holding principal da estrutura, e embaixo a gente tem a CEMIG Comercialização, Geração e Transmissão e a CEMIG Participações, né? E aí a gente observa que embaixo da CEMIG Comercialização a gente tem uma série de participados de empresas, embaixo da CEMIG Geração e Transmissão a gente tem ali uma série de outras empresas, e da CEMIG Participação ela atua em outras empresas não diretamente vinculadas ao grupo. A Taesa, Light, Gasmig, por exemplo, né? E quando você tem uma estrutura de holding mista, por exemplo, eu posso fazer uma série de arranjos operacionais entre essas empresas, né? Por exemplo, eu trabalhei numa empresa uma vez e a holding dela no Brasil, que era a matriz, a gente tinha abaixo outros CNPJs que eram controladas da principal. E havia entre essas empresas desse grupo econômico, por exemplo, um contrato de custo compartilhado. Então, toda a parte jurídica, toda a parte e alguns serviços operacionais, no caso era uma mineradora, então, por exemplo, o serviço de geologia, o serviço de planejamento, projetos de engenharia, óbvio, a administração geral, ela estava toda focada dentro da holding. E nas empresas abaixo, né, que eram as empresas operacionais, efetivamente, eram as minas, eu não tinha serviço administrativo, eu não tinha planejamento e projeto de engenharia, e eu não tinha planejamento e projeto de geologia. Todos esses serviços eram prestados via contratos de compartilhamento com a holding, que era uma holding mista, que fazia toda essa estrutura de gestão da holding abaixo. Vantagens, uma vantagem nessa estrutura de funcionamento, por exemplo, são os famosos contratos de conta corrente, né, que vão substituir o contrato de mútuo.
né? E no contrato de conta corrente, eu posso estabelecer transações financeiras ali entre as empresas de forma mais barata e mais eficiente do que no contrato de mútuo, que entre CNPJs eu teria, por exemplo, que pagar o IOF, se fosse o contrato de mútuo comum. O contrato de conta corrente, pelo menos até a última vez que eu li, não tinha o IOF, tá? Então, a holding mista, ela tem essa facilidade, né, de eu criar uma estrutura de controle aonde eu posso compartilhar os meus custos com empresas operacionais que estão abaixo. Beleza até aqui, gente? Tá bom. E aí a gente começa a falar da parte divertida, né? Que aí a gente começa a falar das vantagens e das desvantagens de você constituir uma holding, tá? E algumas dessas questões eu já falei, né? Então, assim, quando a gente começa a pensar em holding, primeira coisa que a gente pensa, proteção de ativos. Então, eu vou constituir uma holding, primeiramente, na minha cabeça, para separar os meus ativos da minha atividade empresarial, né? E igual eu falei antes, eu tanto posso fazer essa separação numa estrutura empresarial, como eu posso fazer essa separação numa estrutura familiar, né? E aí, alguns exemplos do que a gente separa numa holding. Eu posso separar a propriedade imobiliária, eu posso separar os meus ativos imobiliários, que são participações societárias em outras empresas, eu posso ceder minha marca e patente para outra empresa, eu posso separar equipamento e maquinário, né? Dentro dessa estrutura de holding. E aí, dentro, quando eu faço essa separação de ativos entre os ativos e a atividade operacional, eu posso começar a pensar numa estrutura de planejamento tributário, por exemplo, né? Onde eu transfiro o meu patrimônio, por exemplo, eu transfiro o imobilizado da empresa para uma empresa, para uma holding patrimonial, e faço um contrato de locação desses equipamentos com a minha atividade empresarial, né? Então, eu gero ali um aproveitamento que pode me gerar uma economia tributária. Óbvio que tudo isso depende de conta, depende de tipo de modelo tributário adotado, né? Mas basicamente é uma ideia, tá? Mais algum ponto aqui? Eu acho que é isso. Uma outra vantagem óbvia, né, quando a gente começa a falar da constituição de uma holding, a gente começa a falar de redução de risco, né? E aí, quando a gente fala de redução de risco, o primeiro risco que a gente pensa, o primeiro risco que a gente vai imaginar é o risco patrimonial, né? Eu vou separar o meu patrimônio, minha casa, meus imóveis, às vezes a patente, às vezes o meu imobilizado, o meu equipamento, dentro de uma estrutura de holding, para poder não para reduzir o meu risco da minha atividade operacional, né? Mas existem outras possibilidades de redução de risco, né? Eu, por exemplo, se eu monto uma estrutura de holding, e vamos voltar aqui, por exemplo, no desenho da CEMIG, tá? A CEMIG poderia, dentro da empresa principal, fazer a atividade de distribuição, comercialização, geração e transmissão e participar em outras empresas usando só a CEMIG Holding como base? Poderia, sem problema nenhum, né? Eu vou pegar aqui dentro da CEMIG, da empresa principal, essa verdinha que está aqui em cima, eu vou colocar tudo lá para dentro e vou sumir com as holdings das holdings intermediárias que estão no meio. Coloquei a operação toda lá dentro. Se eu tiver um problema, seja ele um risco, por exemplo, trabalhista, ambiental, fiscal, o que seja, dentro de uma das estruturas abaixo, eu vou estar afetando diretamente a minha estrutura principal. Mas se eu tenho, por exemplo, um problema na Taesa, e aí vamos pensar uma questão fraude contábil, tá? Americanas, por exemplo. O caso da Americanas é um ótimo exemplo disso, né? A gente tem uma estrutura que é Americanas, que é uma estrutura grande, que não é uma estrutura pequena,
que foi envolvida num processo de fraude contábil. Começou com, eu acho que eu estou devendo 20 milhões, e virou uma recuperação judicial em torno de 50 bi. Né? Só que, se você pegar a 3G, que é a holding dos controladores, cara, eles estão, como diz o meu menino, suave na nave. Né? As outras empresas do grupo, elas não, a Ambev, por exemplo, ela tem uma afetação indireta por conta de uma questão de reputação, né? Até porque você começa a ouvir no mercado que o Lehman já fez isso quando ele fez a compra da Kraft Heinz, ele fez acordo com a SEC nos Estados Unidos por conta de fraude contábil, então acaba tendo um risco de reputação. Mas, a não ser que num processo de recuperação judicial você consiga desconsiderar grupo econômico, que no caso desse tamanho é raro, o patrimônio da Ambev não vai ser afetado pela crise que a Americanas está passando. Né? Então, quando eu diversifico numa estrutura de holding, eu consigo criar estruturas de proteção e diversificação de risco que eu consigo atuar em ramos e atividades diferentes, de maneira que, por exemplo, se eu atuo no mercado de combustíveis, por exemplo, e no mercado de restaurantes, por exemplo, eu tenho esses dois negócios estruturados dentro de uma holding, com uma estrutura um pouco até mais complexa de desenho. Vem a pandemia, eu começo a ter problema econômico financeiro nos meus restaurantes, por exemplo. Esse problema econômico financeiro não vai afetar, em tese, a estrutura econômico-financeira da minha atividade de posto de gasolina. Né? Então, eu posso, dentro de uma estrutura de holdings, criar uma estrutura de maior facilitação de diversificação de investimentos, que no final do dia reduz o meu risco operacional e reduz o meu risco do negócio. Beleza até aqui, gente? Então tá. Que eu falei agora. Outra vantagem da holding patrimonial é a possibilidade do trabalho do planejamento tributário. Né? A gente começa a pensar, igual eu falei antes, a gente começa a separar e reestruturar as atividades da empresa de modo que eu possa fazer um melhor aproveitamento da minha carga tributária. Eu lembro, há uns anos atrás, e aí o Freitich não me deixa mentir sozinho, que quando você começava a fazer esses planejamentos de separar as atividades da empresa, pura e simplesmente por separar para reduzir carga tributária, vinham-se algumas autuações fiscais com a alegação do tal do propósito negocial. Né? A Fazenda tinha o hábito, não sei se ainda tem, mas tinha o hábito na época, de entender que a simples repartição das atividades da empresa não atendia um propósito negocial e que seria uma fraude ou uma elisão fiscal. Né? Evasão fiscal, desculpa. E aí teve uma decisão, não me lembro agora se ela era, mas ela já é bem velhinha, que era uma decisão envolvendo a Eucatex, se não me falha a memória. Porque o que a Eucatex fez na época, e depois houve uma decisão do CARF dizendo que a operação era legal, que não tinha sido fraude. Ela tinha separado em duas atividades diferentes a parte de indústria e a parte de fazenda, onde ela fazia a plantação de eucalipto, de onde vinha a madeira para a indústria moveleira. A Fazenda Federal, num primeiro momento, tinha barrado a operação, dizendo que não era legal, e depois, bem mais para frente, teve uma decisão do CARF, se não me falha a memória,
agora eu estou em dúvida se foi o CARF ou se foi judicial, dizendo que a operação tinha sido legal e que tinha um propósito negocial na separação da atividade da indústria de um lado e a fazenda do outro, né? Então, quando a gente fala de planejamento tributário, e o Freiterich não vai me deixar mentir sozinho, os mecanismos de constituição de holding, tem até uma decisão do STF que fala isso, eles são em tese legais, né? O que a gente tem que tomar cuidado é muito mais com o conteúdo do que com a forma, né? Eu posso usar uma estrutura que é em tese legal e acabar com uma autuação fiscal porque eu fiz alguma caca no meio do caminho. Tá bom? Ponto 3. E aí, a outra vantagem da holding, né? E é uma outra coisa que às vezes também a gente não pensa. E aí a gente voltem mentalmente no desenho da CEMIG, né? Que é a facilidade de constituir uma estrutura de controle centralizado, não é? Então, o que que eu vou ter? Eu vou pega, por exemplo, aquela estrutura da CEMIG, tá? Eu tenho, lembrem mentalmente do desenho da CEMIG. Eu tenho a holding principal embaixo, eu tenho 4 sub-holdings embaixo, né? E eu tenho toda uma estrutura de atividade empresarial logo abaixo. Cada uma dessas estruturas, elas têm administração própria, elas têm controle próprio. Por exemplo, Gasmig, ela tem a Gasmig, por exemplo, que é subsidiária da CEMIG, Taesa, elas têm a diretoria, elas têm conselho de administração, elas têm conselho fiscal independente do conselho e da estrutura de gestão da CEMIG Holding, né? Só que toda essa estrutura ela está encadeada por uma cabeça, né? E a gente pega esta holding, seja ela mista ou pura, no caso aqui funcionaria melhor com uma holding de controle ou uma holding de administração, né? Que vai coordenar do ponto de vista macro-operacional todas essas empresas abaixo. Entendeu? Então, e aí a gente tem que tomar alguns cuidados. A gente vai ver isso mais para frente quando for ver a questão das desvantagens da holding, né? Mas eu consigo otimizar a minha estrutura de administração trabalhando com um controle centralizado. Eu lembro, em 2009, 2010, mais ou menos, a gente pegou um pessoal que era um pessoal que eles vinham da área de tecnologia e foram ganhando dinheiro e foram trabalhando e começaram a diversificar, né? Então, os caras começaram na área de tecnologia, de plataforma, atendendo um nicho específico de mercado. Daqui a pouco o cara já estava mexendo com outras coisas. No final das contas, eles estavam abrindo uma empresa de representação da Mondelez em Montes Claros, que não tinha nada a ver com nenhum outros, né, dos outros negócios que eles atuavam, né? E era assim, eram 3 sócios, eram 2 irmãos e um agregado, e eles iam trocando ali, um era diretor de uma, diretor de outra, era sócio aqui, era sócio ali, e o Zé tinha 50%, mas dos 50%, 25% era do irmão, porque ele não podia aparecer na outra empresa. Era uma zona societária, era uma zona do ponto de vista de gestão financeira, porque era cheio de contrato de mútuo não contabilizado entre as empresas, tinha um passivo decorrente de a distribuição não declarada, uma zona, né? E aí a gente, na época, chegamos a ter ele através de uma empresa tipo a MF Consultores, e aí durante quase um ano a gente fez um trabalho de limpar o balanço dos caras e constituir toda uma estrutura de holdings, holding familiar, holding intermediária e atividades operacionais, para poder limpar a casa dos caras, porque era uma zona, né? E isso é feito através dessa estrutura de holdings, tá? Beleza até aqui, gente? Todo mundo tranquilo?
Então tá. Eu tenho uma dúvida, Daniel. Existe Quero alguma duas. desvantagem, assim, do slide anterior, tá? Da gente constituir uma holding centralizada para fins de administração? Tem. Inclusive, está num slide mais para frente, que é uma das desvantagens da holding. Na verdade, Você vai são duas. trabalhar todas as desvantagens, né? Em As conjunto, né? principais, né? Tá. As Então, deixa principais, para frente. tá? Eu vou chegar lá. Tá, então tá. Aí, a gente volta na questão da concentração do ativo imobiliário, tá? E aqui, e por que que eu fiz um slide separado para essa concentração de ativo imobiliário, daquele primeiro slide, do primeiro slide, quando eu falo da questão da holding, não, quando eu vou falar aqui da proteção de ativos. Porque aqui, especificamente, tá, eu estou falando da holding familiar, né? Eu estou falando daquele cara, cadê o Lucas? O Lucas que está aqui não vai me deixar mentir sozinho. Outro dia a gente fez uma reunião com um cliente aqui no escritório, de uma rede de postos, e na hora que você começa a conversar com o cara tem, eu acho que são 7, 8 postos, né, Lucas? E já tem até uma estruturazinha de holding bem montada e tal, precisa melhorar, mas já tem uma estrutura inicial. E aí você começa a conversar com o cara tá assim, ah não, porque eu comprei a minha casa no posto X, aí a gente viu uma oportunidade, compramos um imóvel, colocamos no CNPJ do posto Y, e aí a gente teve uma oportunidade de investir no empreendimento imobiliário e colocamos no CNPJ da empresa tal. O cara espalhou um patrimônio que, em tese, era para ser um patrimônio dele e da família dentro da estrutura societária. Ok, se eu estou em primeira, segunda geração, vamos pensar em dois momentos diferentes. Se eu estou em primeira ou segunda geração, ou no caso de um outro cliente nosso lá de Curvelo, que era ele e a esposa, beleza. Do ponto de vista patrimonial, em tese, não tem problema. Em tese, tá, gente? Só que se a gente for pensar do ponto de vista de risco, o cara é louco. Porque ele está colocando um patrimônio que, em tese, seria dele, dentro de uma atividade empresarial de risco. Né? Ainda tem a transportadora, né? Que o cara tem um caminhão-tanque, aí começa risco ambiental, trabalhista, civil, criminal, né? Que ele é sócio com a holding, com a mesma holding do posto, né? Então, enfim. Então, o cara. Porque quando você vai falar também de diversificação de risco, você tem que fazer a coisa de forma inteligente. Porque não adianta você sair distribuindo, seja CNPJ a Deus dará, que você está diversificando de forma inteligente. Às vezes você só está aumentando o seu risco, né? Então você tem que separar isso. E aí tem uma coisa, bicho, que às vezes o cara não entende, né? Ou, enfim, que esse dinheiro que ele usou para comprar o imóvel dentro do CNPJ era um dinheiro que sairia para ele por distribuição de lucro 0,800, não vou ter que pagar imposto, pelo menos por enquanto. Eu ainda não pago imposto por distribuição de lucro. Era um dinheiro que sairia para ele limpo, que ele podia pegar esse dinheiro, comprar esse patrimônio e colocar dentro de uma holding patrimonial de forma extremamente segura. Mas não, compra dentro da empresa. Deus sabe-se lá por quê. Né? E, né? Aí vem essa questão que eu estou falando da diversificação já tem algum tempo. Né? E aí, quando você tem essa estrutura de holding, eu tenho essa facilidade de diversificação. Né? Que ela pode ser tanto com mais eficiência, ou pode ser uma diversificação burra, igual eu dei o exemplo aqui agora. Né? Eu posso criar estruturas que me permitem investir em novos empreendimentos com menor risco. Né? A gente tem um cliente aqui no escritório que a gente constituiu algumas holdings para ele. Tem a holding familiar dele com a família dele, ele tem uma holding pessoal e embaixo da holding pessoal ele tem algumas participações. Então ele fala, eu quero investir nisso.
Então, você usa a holding 1. Eu quero investir naquilo, usa a holding de participação 2. Né? Eu quero investir no sei o quê. Então, peraí que isso aqui nós vamos ter que fazer uma holding nova. Né? E isso me permite sair com muito mais agilidade. Até no processo de venda dessa estrutura, eu consigo, se eu tenho uma estrutura dessa bem montada e bem dimensionada, eu consigo, inclusive, me desfazer de uma participação societária com menor custo tributário, dependendo de como que isso for, como que o desenho foi feito. Né? Existem outras questões, eu estou falando aqui em tese, mas eu consigo sair com muito mais agilidade e, às vezes, com um custo muito menor do que se eu tivesse uma estrutura sem holding. Tá? E, óbvio, né? Talvez um dos principais motivos que a maioria das pessoas procuram a gente para falar de holding, principalmente quando a gente está falando de empresa familiar, é o planejamento sucessório de longo prazo. Né? Onde eu começo a pensar na estrutura de holding, além de todas as vantagens e colocações feitas anteriormente, eu tenho a facilidade de criar um processo e um procedimento onde eu vou estruturar com menor custo, com um custo menor, principalmente tributário, e às vezes com um estresse muito menor, um planejamento sucessório. Né? E aí o Lucas vai lembrar de uma reunião que a gente fez com um cliente, que ele tinha um problema com a irmã, que ele tinha 70% da empresa, a irmã tinha 30%. Aí ele virou, irmão, ok, mas os meus sobrinhos são meio picareta, são complicados, eu não queria que eles entrassem na empresa. Deixa eu dar uma olhada no seu contrato social. Eu peguei, olhei o contrato social do cara e falei assim, eu tenho uma notícia para te dar. Se você morrer amanhã, seus filhos, se o seu sobrinho não quiser, não entra na empresa. Porque o contrato social dele estava mal dimensionado, estava mal desenhado, e ele não tinha uma estrutura de planejamento desenhada. Com holding ou sem holding, tá, gente? Com holding eu acho que é mais fácil, mas a gente viu uma palestra essa semana, né, Lucas, de um cara metendo pau na estrutura de holding para planejamento sucessório. Né? Não vou discutir com um cara que tem mais tempo de experiência do que eu tenho de vida, mas a opinião dele é essa. Né? Mas o foco dele era contábil, né, Daniel? Ele estava fazendo... O problema dele era... ele tinha duas questões. Ele tinha um foco contábil, né, que não está exatamente nessa preocupação nossa de mitigação de outros riscos além da estrutura societária, e ele tinha uma preocupação que ela é possível, mas a gente não sabe efetivamente se e quando vai acontecer, que é a questão da tributação de dividendos. Né? Então, não sei. Né? Eu ainda tenho que entender melhor esse temor dele. Né? E aí a gente começa agora, respondendo, já vou começar a responder a Marjorie, a gente começa a falar das desvantagens de ter uma holding. Tá? E, óbvio, se a gente for pensar, a gente pode passar o dia aqui falando de desvantagem de você constituir uma holding. Mas eu pensei em concentrar em 3 pontos, tá? Principais, quando a gente vai falar de uma estrutura de holding. Tá? Primeiro, complexidade jurídica e contábil. Dependendo do tamanho da minha estrutura e dependendo do tamanho dos meus negócios, eu vou gerar uma estrutura de controle e de gestão que ela pode criar processos extremamente complexos, principalmente do ponto de vista contábil. Né? Já vi cliente da gente começar a falar sobre questão de holding e o contador do cara botar defeito daqui até na China. Né? Só que essa estrutura e essa complexidade, e isso está correlacionado um pouco com o último slide, ele vai variar muito também da capacidade do camarada de lidar com aquilo. Não só do ponto de vista pessoal, que é o último slide, mas também do ponto de vista de capacidade de gestão e da capacidade também, isso é importante, de delegar. Né? Porque se a gente está falando de uma estrutura
mesmo familiar mais complexa, às vezes a pessoa que está ali ela já está mais acostumada em delegar atividades. Mas eu já peguei casos de fundadores que são extremamente centralistas e controladores, né? O cara tinha uma estrutura de holding, embaixo da estrutura de holding ele tinha 5 ou 6 empresas, tinha a holding principal e mais 5, 6 empresas embaixo. Todas elas eram subsidiárias integrais, a holding dele era ele e a esposa com 1%, mas ele era o diretor-presidente de todas as empresas. E os diretores abaixo dele não tinham alçada nenhuma. Então, quer dizer, o cara tinha uma estrutura extremamente complexa onde ele assumia todo o risco como administrador. Então, ele não dava conta dessa estrutura complexa, né? Então, isso gera um custo transacional, né? Muito desse custo transacional a gente resolve com ferramentas de governança, né? Aliás, as ferramentas de governança elas são criadas exatamente para gerir essas complexidades, né? Mas tem gente que não dá conta, né? E aí, Marjorie, respondendo a sua pergunta lá de trás, né? O problema quando você começa a fazer essa estrutura mais complexa são os conflitos de interesse, né? São os conflitos que a gente chama de que o pessoal da governança gosta de chamar de conflito de agência. Porque à medida que eu vou tornando a estrutura mais complexa e eu vou fazendo aquela diversificação de investimentos, eu posso ter sócios diferentes em negócios diferentes, né? Pega, por exemplo, o exemplo da CEMIG com a Taesa, né? A CEMIG ela tem participação na Taesa, mas a Taesa tem outros participantes também com poder de controle, né? Eu vou ter uma estrutura de conflito de interesse e eu tenho que conseguir gerir esses conflitos. Entendi. Entendeu? Entendi. Era essa a sua dúvida? Basicamente Entendeu? sim. Entendeu? Porque a gente vai ter essas estruturas de conflito. E aí a gente entra na questão da governança corporativa, que é uma outra novela, né? Porque, igual eu estava conversando, acho que foi com o Rafael outro dia, se vocês pensarem num gráfico, né, de eixo X, quando eu estou no ponto zero e eu sou o dono da empresa, eu sou o comercial, eu sou o cara que faz a pizza, por exemplo, eu sou o cara que cuida do estoque, eu sou o único dono da empresa, o único funcionário, eu não preciso de ter uma estrutura de holding, eu não preciso ter uma estrutura de controle. À medida que eu começo a diversificar e tornar a minha estrutura mais complexa, eu tenho que criar estruturas de mecanismo, né? E essa estrutura de controle custa caro, né? Ela pode custar caro, né? Então, uma outra desvantagem que a gente pode pensar numa estrutura de holding é o custo. Dependendo do tamanho da minha estrutura, o meu custo eu não dou conta dele, né? Então, por isso que a estruturação de um projeto societário, sucessório, tributário, que envolve a diversificação e construções de holdings, tem que ser muito bem pensado, né? E aí, por fim, é aquela questão que o resumo das desvantagens da estrutura de holding é o seguinte: tem empresário que não dá conta. Tem empresário que não dá conta. O Lucas está aqui de novo, vou buscar o Lucas de novo para não me deixar mentir sozinho. O mesmo empresário que aquele que eu falei a história do se você morrer amanhã, seu filho não entra na empresa, em algum momento na vida dele, eles tentaram fazer uma estrutura de holding que o controller dele, o contador, não sei, eu não me lembro agora qual que era a função daquele cara, né? Mas basicamente é o que manda na administração da empresa depois do dono, que não tem sucessão, inclusive. O cara virou e falou, cara, holding não dá certo. A gente tentou uma vez e o fulano não se deu com essa estrutura de holding. Começou a me dar mais problema do que resolver problema. Então, assim, quando eu começo a tornar a estrutura muito complexa, dependendo do perfil do meu gestor, eu não dou conta, né? E isso pode acabar virando uma desvantagem, tá? Aqui nós temos os tipos societários comuns na estrutura. Só rapidinho, tá, gente? Que eu vou abrir para pergunta. Aqui são os tipos societários. Empresário individual não é tipo societário, mas
está delimitado no código, e aqui é aquele gráfico que eu falei para vocês. E olha que interessante, a gente tem 20 milhões, quase 21 milhões de empresas no Brasil, 18 milhões são microempresas, 1 milhão é empresa EPP, né? E 1.300.000 são outros tipos societários, aí entram empresas de grande porte. O que eu acho interessante nesse desenho, o empresário individual são 14 milhões, e aqui entra o microempreendedor, o MEI. Só que eu conheço um caso de um cara que ele tinha uma estrutura de holding montada, e uma das empresas que tinha um faturamento na época de quase 20 milhões por ano era uma empresa individual. Não, empresário individual. Esse aí. Não, empresário individual, o 966. Entendeu? Sociedade limitada em segundo lugar com 6 milhões, e aqui, ó, sociedade anônima, 186 mil. E para não falar, e por fim, tá? Os dois tipos societários mais utilizados em constituição de holding é a limitada e a sociedade anônima, apesar de que, para não falar que eu nunca vi, outro dia chegou um cliente aqui no escritório com uma sociedade em nome coletivo, como holding. Então, assim, para não dizer que eu nunca vi de tudo, eu já vi uma holding sociedade em nome coletivo. É isso, gente. Desculpa a metralhadora, mas o tempo é pouco para falar muita coisa. Espero que vocês tenham gostado e estou à disposição para responder perguntas. Ô, Daniel, muito Opa, obrigado. Disponibiliza nada, para a gente esse PowerPoint aí bonito, por favor. será disponibilizado. E o que eu mais aprendi hoje é para eu não me deixar mentir sozinho, né? Para não deixar você mentir sozinho, né? Eu adoro essa frase. Parabéns, Daniel. Excelente. Obrigado. Muito bom, Daniel. Dava para falar aqui uns 2 dias, viu? Não, isso aqui tá doido. Se deixar isso aí, se você for quebrar cada um daqueles pontos ali, dá para você ficar uma semana aqui conversando. No mínimo. Vamos lá, gente. Fica com vergonha, não. Rafaela, você estava tão curiosa. Rafa, eu já ia falar isso. Você tá no Eu acho mudo. que eu não entendi, o microfone funciona? Oi? Não, né? Funciona? Tô te ouvindo. Que ótimo. Não, eu tenho muitas dúvidas, eu não sei nem como que eu vou raciocinar as minhas dúvidas, na verdade. Por exemplo, você vai criar uma holding familiar 100% de patrimônio. Como que você vai passar os patrimônios para a holding? Isso vai ser uma doação? Porque não vai ter uma compra e venda. Não, Aí você muita dúvida, gente. Aí é o seguinte, eu não entrei nesses detalhes operacionais, tá, Rafa? Porque se a gente for começar a quebrar esses detalhes operacionais, é igual eu falei com o Jorge, a gente vai ficar aqui uma semana, entendeu? Respondendo a sua pergunta objetivamente, tá? Dependendo da estrutura, eu posso colocar esse patrimônio da holding por integralização de capital, tá? Eu posso colocar por doação, por exemplo. Aí, no caso, a doação, ela tanto pode ser para PJ ou, por exemplo, para os filhos. Eu dou o patrimônio para os filhos integralizam numa holding patrimonial, por exemplo. Eu posso doar as cotas para o meu filho, para minha esposa, ou para quem eu quiser. Eu posso fazer uma compra e venda, só que quando eu faço compra e venda de pai para filho, principalmente estrutura societária, eu tenho que tomar muito cuidado. O regulamento do ITCD de Minas e Espírito Santo são os dois que eu conheço com certeza, mas eu acho que os outros estados não devem fugir. Em tese, a junta comercial tem que informar a fazenda estadual quando há essa compra e venda de cotas entre pai e filho. Porque é muito comum você fazer uma compra e venda simulada para não pagar ITCD, né? Ou fazer uma compra e venda a preço vil para não pagar ITCD, né? Então, existe esse risco. Daniel, você já viu isso acontecer? Nunca vi. Mas está no regulamento
e se você olhar lá na jurisprudência do Conselho, você vai ver um caso ou dois falando sobre isso. Mas eu nunca vi. Então, imagino que o risco seja baixo, mas o risco existe. E é fraude, né, gente? Comprar e vender cota. A empresa vale 1 milhão, eu compro e vendo para o meu filho por 100 mil para simular uma doação, eu estou fazendo uma simulação. E é fraude. E é fraude, tá? Então, não façam isso, tá? Não recomendo. Mas é uma possibilidade, tá? É uma possibilidade. Então, assim, a operacionalização, ela vai variar. O que você tem que pensar é o seguinte, e aí é aquela resposta que eu tinha um colega que brincava, que a gente fazia pergunta para um professor que era juiz, e ele não queria responder para não se comprometer, ele falou assim, tem que ver o caso concreto. Entendeu? Mas depois, se você quiser sentar aqui e conversar, estou à disposição, para a gente poder discutir as várias possibilidades de caso concreto. Oi? Pode me esperar aí para a gente poder conversar, porque, assim, tem várias perguntas, muitas perguntas. Tá jóia, então. Pode perguntar aqui também, a gente tem mais um tempinho. Ah, não, mas eu não sei nem colocar. Aí você falou, por exemplo, pode passar por doação, ou então pode passar por integralização do capital. Aí, se você for colocar, por exemplo, 100% do patrimônio integralizando o capital social da empresa, você já não está mais protegendo, porque seu capital social vai ser, por exemplo, enorme, né? Então, você vai ter que responder por ele integralmente, então qual que é a diferença? Não, mas aí depende da estrutura, né? Mas aí eu estou repartindo a estrutura, entendeu? Eu não vou colocar numa holding só, entendeu? Por exemplo, eu tenho um desenho muito comum que a gente faz aqui no escritório. O cara chega aqui com 4 ou 5 empresas e uma penca de patrimônio pessoal. Casa, fazenda e o diabo. A gente monta uma estrutura onde eu tenho uma holding familiar, tá? Que é uma holding principal. Tem a estrutura da holding patrimonial separada. Abaixo da holding familiar, eu vou ter uma holding intermediária, que é aquela holding mista, e ali embaixo eu distribuo a atividade operacional, ou às vezes crio mais de uma holding intermediária para distribuir a estrutura societária, entendeu? Então, eu não estou colocando todo o patrimônio num lugar só. Tem uma distribuição. E aí a gente tem que pensar na questão do princípio da separação da personalidade jurídica, ou, como o pessoal da contabilidade gosta, do princípio da entidade. Cada empresa é um ser independente, vamos pôr dessa forma, com responsabilidades e limites próprios, né? Então, em tese, a não ser que eu tenha ali uma fraude, que eu vou gerar uma configuração de grupo econômico ou desvio de patrimônio que seja, em tese, se você pegar esse desenho aqui, ó, em tese, tá? Os problemas da empresa A não contaminam a empresa C, né? Por que em tese? Porque na prática, no caso concreto, eu posso ter fatores que vão levar a essa contaminação, mas em tese não tem, entendeu? Em tese, eu não posso penhorar um apartamento que está na empresa A por conta de uma dívida da empresa C. Entendeu? Em tese, inclusive, eu não poderia nem penhorar um patrimônio da holding por uma dívida da empresa C. A não ser que eu faça o processo de desconsideração da personalidade jurídica, que eu sei que é do processo, sabe melhor do que eu como é que funciona. Entendeu? Então, assim, essa diversificação, óbvio, e é por isso, Rafa, respondendo a sua pergunta, é por isso que a primeira coisa que eu falei quando eu abri essa conversa nossa foi, quando me falam em blindagem patrimonial, me dá vontade de jogar o cara pela janela. Porque não tem. Porque o que eu estou te falando aqui funciona em tese. Se eu seguir as regras e as normas legais, as regras de compliance, regulatório, tudo bonitinho, eu consigo mitigar esse risco de contaminação da empresa A na empresa C. Agora, se eu começo a pegar, sem ter, por exemplo, um contrato de conta corrente, ou sem fazer uma distribuição de lucro da holding para a holding investir dinheiro na empresa A, por exemplo, começo a fazer confusão patrimonial de uma empresa com outra, ou começo
a fazer fraude contábil ou fraude de balanço, cara, acabou. Isso aqui vai tudo para o chão, né? Então, assim, a gente tem que pensar nisso. O desenho, ele tem uma função, ele tem uma funcionalidade, mas essa funcionalidade pressupõe que você vai seguir a lei. Basicamente, né? E aí, óbvio, né, tentar o máximo possível separar as estruturas, né? Eu faço uma estrutura de holding e eu coloco o dono da holding, que é o principal acionista, como presidente das 3 empresas embaixo, acabou. O patrimônio dele vai para o saco se tiver algum problema. Porque ele é administrador, ele vai responder como administrador, não como sócio. Se tiver alguma fraude, ilícito, enfim, né? Ou então, quando o sócio assina como avalista, por exemplo, um contrato bancário. Acabou. Como é que eu vou? Não adianta nada. O cara é o principal acionista da holding patrimonial. Ele assina como avalista, né? Ou como eu já vi em algumas operações, o banco fez a holding assinar como garantidora do débito. E aí? Acabou. Não adiantou nada eu fazer o desenho, né? Beleza? Ajudei ou piorei sua situação? Um pouco de cada. Ah, então tá bom. A ideia é essa, quanto mais complicar, melhor. E aí te gera Muito bom. dúvidas para você poder pensar. Não, dúvidas eu já tinha, agora eu tenho mais ainda. Que bom, né? Que bom. Quanto mais dúvidas, mais a gente pensa para solucionar os problemas. Mais alguém, gente, tem algum questionamento para o Daniel? Daniel, eu acho que seria interessante, assim, não sei, aproveitando que o Freitag está aqui, a próxima reunião técnica do tributário, eu não sei qual que seria o tema que você tinha pensado, tá, Freitag? Mas trazer os riscos tributários, tá? Envolvendo, se a gente fizer uma sequência, assim, sabe? Não sei se vale a pena seria um tema para 1 hora de debate. Aí você avalia aí, tá, Francis? O que você acha melhor? Mas essa é uma dúvida que eu fiquei, tá? Se puder me responder aqui, ótimo. Maravilha. Primeiro, parabéns, viu, Daniel? Show de bola, conteúdo muito Obrigado, legal. gente. Obrigado. Soma demais a gente ter essa informação melhor pontuada aí pelo societário. Ajuda demais a gente aqui no dia a dia do tributário. A gente tem muita conexão, né? Nossas áreas são muito interligadas. Sobre o tema, eu estava pensando que talvez a gente tratar sobre o imposto de renda, por conta da proximidade do momento, e a gente até ver alguns pontos sobre esse assunto. Ótimo. Eu acho que é uma matéria Ótimo. que afeta a todos aí, fazendo uma interlocução não só do imposto de renda da pessoa física, mas com o imposto de renda também da pessoa jurídica, que ficam relativamente conectados quando a gente trata aí dos informes de rendimento de sócios e alguns cuidados que a gente deve ter. E pensei em pegar alguns tópicos especiais aí sobre isso. Tá ótimo. Você consegue me responder, assim, brevemente, exemplificar alguns riscos tributários de holding? Assim, brevemente. Aí, o Daniel acho que levantou bem. Acho que o principal risco tributário de uma holding é a discussão do propósito negocial e a simulação ou dissimulação de operações em se tratando da transmissão de bens. Então, o pai passando para filhos um determinado bem para que ele possa ser integralizado, ou mesmo as próprias cotas ou ações dessas companhias. Como se dá essa transmissão? É uma transmissão em dinheiro, é uma transmissão da própria cota, ela vai ser transmitida a um valor inferior àquele de mercado. Como que vai ser o processo? Esses cuidados eles têm que ser muito bem pontuados, porque pode trazer não só uma responsabilidade civil, tributária, ou seja, um não recolhimento do tributo e, consequentemente, suas imposições e penalidades, quanto também uma responsabilidade criminal hoje, que seria a sonegação fiscal. Então, esse é um dos principais pontos. Outro ponto que eu até comentei, e o Daniel também levantou, é o propósito negocial. Grande discussão sobre há propósito negocial nessa operação, não há propósito negocial, é direito dessas empresas constituírem modelos e negócios mais eficientes, ainda que tenha uma redução na carga tributária, ou não, ela não é direito do contribuinte fazer isso. A gente já tem uma série de jurisprudências
tutelando o contribuinte, que ele tem sim o direito de buscar a melhor racionalização tributária, mas em muitas instâncias a gente ainda tem posicionamentos de vários tribunais entendendo que não. Então, isso é um ponto que a gente sempre volta à discussão, apesar de já ter jurisprudência do STJ sobre isso, ele sempre volta à pauta quanto à possibilidade ou não do contribuinte buscar um planejamento que vise a economia. Inclusive, chegou no CARF, e lá também tem várias decisões sobre esse assunto. Então, os principais pontos aí que geralmente batem a nossa porta, né, Daniel, eu acho que são esses. A estruturação desses modelos e a sua economicidade do ponto de vista tributário, se é permitido ou não, e a extensão da capacidade de se fazer uma doação, uma compra e venda entre partes relacionadas, sem que se observe o valor de mercado ou não se observe as formalidades necessárias. Isso que é o que a gente tem de mais recorrente. Obrigada, viu? Mais alguém, gente? Alguma dúvida? Algum questionamento? Aí a gente pode procurar o Daniel, né? Nos corredores do escritório, atormentar ele um bocadinho. Eu queria fazer um convite para todo mundo. Primeiro, para todo mundo aqui do escritório. Pois é. O Daniel, queria te agradecer de novo, viu? Pela apresentação. E eu queria fazer um convite para todos que estão presentes aí. A gente tem reuniões, temas para abril e maio. O mês de junho ainda está, junho e julho está em aberto, e eu queria convidar as equipes que não apresentaram ainda. Notarial, URB, principalmente, trabalhista também. O Bruno vai fazer a apresentação de maio sobre a LGPD, mas o trabalhista podia nos presentear aí com um tema relevante, alguma questão aí, tá? Fica o convite, eu aguardo voluntários, tá? A princípio. Obrigada a todo mundo, bom trabalho para vocês, viu?